Você vai assistir agora Hora da Verdade. Ter saúde hoje em dia é muito fácil. Basta manter uma dieta equilibrada, com muitas frutas e vegetais, e evitar o excesso de peso e de gordura. Mas o ideal mesmo é buscar uma nutricionista. Além disso, entre em uma academia, já que a prática de exercícios físicos é essencial. Importante ter um personal trainer acompanhando para evitar lesões, sendo indicado procurar também um ortopedista antes de iniciar seus treinamentos. Não se esqueça de fazer pilates e também fisioterapia. Se for homem, consulte anualmente no mínimo um urologista e, se mulher, a ginecologista. Se tiver mais de 60, o geriatra também é aconselhável. Um check-up médico anual com aquela bateria de exames é indicado também para manter também o controle de todo o seu corpo, mas também é importante não esquecer o controle emocional. Não se esqueça, é prioritário. Assim, marque sessões de terapia com um psicólogo, se for o caso, um psiquiatra. Trabalhar é bom, mas viajar pelo menos 2 vezes ao ano para destinos diferentes lhe ajuda a recarregar as baterias. Assim, tire um tempo para cuidar da mente, do espírito, experimente um spa, faça meditação, yoga ou busque uma religião. Que tal um ano sabático? Não se esqueça de beber 2 litros de água por dia e do protetor solar. Além de tomar um chazinho antes de dormir, pois um sono tranquilo e relaxante é fundamental. Cuidado com o açúcar e com o sal. E lembre-se de consultar um cardiologista para ver como anda ou bate o seu coração. Evite desgastes no relacionamento a 2, lembrando que existem hoje profissionais que podem lhe auxiliar. Não se esqueça de que a saúde começa pelos dentes, por isso vá ao dentista regularmente. Como hoje usamos celulares e computadores, veja também periodicamente como está a sua visão na consulta com o oftalmologista. Que tal também ter um pet em casa para lhe fazer companhia e lhe atenuar o desgaste da vida moderna? No final das contas, busque manter o equilíbrio físico, mental, espiritual, sexual, social e psíquico. Fácil não, basta querer, pois motivação é tudo. Como? Você está desmotivado? O que é que você está esperando para procurar um coach? Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse primeiro dia de julho de 2024, que você tem um mês aí sagrado, um mês de alegrias, um mês principalmente de muita saúde. Assim como eu falei no programa, é muito fácil ter saúde hoje em dia, né? Você não acha não? E tá um friozinho danado, né? Para vir para cá, para a televisão, olha, eu tive que encapotar-me um pouco mais, porque realmente o frio faz uma grande diferença, né? Para a gente também, para todo mundo. E voltou o frio, né? Que tinha parado, deu uma paradinha e tal, e agora voltou, fez um pit stop e agora voltou aí, a gente acha que vai fazer mais frio, afinal de contas a gente está vivendo o inverno, né? Não sei se você se lembra do inverno, faz frio em Poços e tal. Mas a gente vai ter uma entrevista muito quente, muito calorosa, porque a gente está recebendo aqui, é um prazer recebê-la, a nutricionista Isabela Mendes. Isabela, boa noite, obrigado pela sua presença no Hora da Verdade. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? É sempre muito bom estar aqui presente, falar um pouquinho sobre saúde. Né? Que é de maneira geral, né? Eu até falei do frio, vou começar por aí, Isabela. No frio, porque a gente, assim, né, a gente também vive as estações no ano, né? Entre outras coisas, né, as estações também impactam o organismo e como a nutrição pode, vamos dizer, se desenvolver nessa época de frio. Toma uma sopinha, como é que faz? Agora nesse inverno realmente as Caldo. Pessoas buscam uma alimentação um pouquinho mais calórica e para aquecer o corpo. Então agora inverno realmente a gente também percebe aí algumas doenças mais respiratórias, né? Então a gente aquecer o corpo ajuda bastante, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com os alimentos calóricos que são ingeridos nesse momento. Então, por exemplo, excesso de sopa e caldo
É legal, a gente pode consumir? Sim. Mas Uma a gente sopa tem de feijão, um o caldo caldo de de feijão, feijão, né? A questão que eu sempre falo para os meus pacientes é, pode, com certeza, é nutritivo, sim, mas a gente tem que pensar se esse alimento ele está completo, né? Se ele tem fibra, se ele tem carboidrato, se ele tem proteína, se ele tem de todos os nutrientes ali possíveis para nutrir você, o seu corpo, né? Para ter saúde. Agora, me fala uma coisa, eu tenho uma ideia, e as pessoas também comentam comigo, por que que tudo que a gente gosta faz mal? Nossa, eu falei isso no congresso no final de semana. Ah, é? Estava lá no congresso. Exatamente sobre isso. Porque assim, aí o palestrante estava falando, eu falei, gente, tudo que ele falou ali é coisa assim que a gente não está acostumado a consumir no nosso dia a dia. Sim. E não é que tudo, Quase tudo, não é que é ruim, né? O que a gente deveria consumir, o que a gente não pode consumir é gostoso. Mas é que assim, o nosso hábito do dia a dia, realmente a gente coloca alimentos na nossa fase, principalmente atual, muito industrializado, que é muito saborizado, tem muito aditivo. Então, o nosso paladar, a gente acaba acostumando com aquilo que tem muito aditivo e esquece muito da origem mais natural dos alimentos. Então, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar, que a gente vai falar muito hoje. Eu lembro de uma música do Roberto Carlos, claro que não é dessa época, que fala, por que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda, né? É mais ou menos porque tudo que a gente gosta é muito calórico. Por quê? Tudo que é calórico tem mais sabor. É a questão do sabor. Por que a salada, a folhagem, né, não é todo mundo que gosta? Primeiro que ela é seca. E hoje em dia a gente pede o quê? Eu falo, né? Eu falo por natureza. Eu aprendi a comer vegetais, essas coisas. Para mim, com todo respeito a quem gosta, eu acho legal. Mas para mim era mato. Fala, me dá um pouquinho de mato aí, porque não via muita diferença entre um Ora Pronobis com uma, sei lá, uma alface. No sabor, né? No sabor, assim, No sabor. Meio que igual, né? E aí eu falava, gente, como é que esse povo come esse negócio aqui? E é hábito, né? A gente precisa ter esse hábito que a gente sabe o quê? A salada, ela também não precisa ser uma salada sem graça. Não é porque ela tem que ser crua que a gente pode regar ali um azeite, um limão, fazer um molinho de iogurte, colocar uma mostarda. Então dá pra gente deixar o que a gente acha que é sem graça, mais saboroso. Porque afinal a gente precisa consumir, né? Sim. É a nossa maior fonte de fibra. É a Agora, verdura. você falou de uma coisa importante também, eu acho que é um assunto até para a gente discorrer em outras áreas. É claro que hoje a economia também tem tudo a ver com a economia doméstica, principalmente com aquilo que a gente tem de alimento, né? Sim. E aí fica aquela história, bom, eu sei que precisa colocar mais coisas, mas aí tem um problema financeiro. As pessoas não têm muitas condições de incrementar muito por causa justamente dos gastos, né? E tem hoje, como equilibrar isso de alguma com maneira? Com certeza, assim, eu falo hoje em dia a comida está muito cara, né? Sim. A comida em si. Então, a comida de verdade, que é o arroz, o feijão, a carne, olha o valor que está uma carne. Então, não é todo mundo que pode ter acesso à carne todos os dias, né? Mas a gente consegue colocar proteína no lugar da carne de uma outra forma. Por exemplo, o ovo, que é um alimento muito barato. Né? Então, o que a gente faz, assim, eu principalmente em consulta, eu tento alinhar isso com o paciente. Ah, tal produto é caro, mas então vamos deixar de consumir tal coisa e comprar, pelo menos por um período, e a gente vai fracionando aqueles alimentos, porque tem coisa que não dá pra gente tirar do dia a dia, né? Por exemplo, as frutas, os legumes. Fruta da época são as frutas mais baratas, são as frutas que estão mais adocicadas por ser uma fruta da época, né? Então, vamos comprar as frutas de cada época. E aí, economiza financeiramente, né? E não deixa de consumir. Agora, você falou do ovo, né? Aliás, assim, eu até fiz essa chamada quando eu estava divulgando aqui essa entrevista nossa, dizendo que hoje a gente não sabe se a gente vai para a direita, para a esquerda e tal. No caso do ovo, por exemplo, eu já vi gente falando, o ovo não é bom para comer e tal. Não, o ovo é bom. Não, mas o ovo tem que ser o ovo caipira. Não, o ovo caipira também não é bom. Tem que ter um ovo... Aí eu falei, gente do céu, de que mundo estamos, né? Que ovo que a gente pode comer? Cada dia é uma mudança, né? Cada da dia. Da alimentação a gente vê uma coisa diferente. Mas o que agrega isso também é muita rede social, né? Sim, vai. Vai o que a pessoa acha, ela coloca em rede social e nem sempre aquilo é o certo. A verdade é que o ovo é um alimento muito nutritivo. Né? Eu acho que assim, a gente não pode exceder em nenhum alimento. E não depende muito desse negócio de granja, ovo caipira. O ovo caipira é mais nutritivo ainda, né? Então, assim, eu sempre falo também, é outra coisa, se der para comer ovo caipira, ok, melhor ainda. Quem tem ovo caipira não se paga caro, mas é a pessoa que vai lá comprar um ovo caipira, é quase caro. O dobro. Exatamente. Né? Isabela, não tem condição de comprar ovo caipira, pode ser?
tradicional de granja? Ok. O importante é a gente estar colocando proteína naquela refeição, tá? Então, e aí quantidade também vai depender. Porque hoje em dia se fala muito sobre colesterol, né? Sempre Sim. se falou. Mas o que a gente sabe também que está relacionado ao colesterol nem sempre é a proteína. E também o carboidrato. Né? Então, o carboidrato refinado. Então, o ovo, ele não é o maior dos problemas quando consumido com moderação. Então, se tem um colesterol mais alterado, o que a gente vai segurar é a gema. Mas a clara, que é mais proteína e que a gente mais precisa, num caso, às vezes, de uma deficiência proteica, a gente tira a gema, reserva e consome mais a clara. E é um alimento barato. Eu vou falar do outro produto que também fica aí na berlinda. O cara não sabe se vai, se fica. Eu não sei se é bom. O leite, né? Leite, um dia eu falei para um amigo meu que estava tomando leite, ele quase me excomungou. Eu falei, mas não, é leite, você não pode, você vai ficar velho. Eu falei, mas eu já tô. Não, se você tivesse falado há 20 anos atrás, tudo bem. Agora não adianta você falar que leite, para mim, eu tomo leite. Não Já muito, virou rotina, né? Já virou, já tô com pasteurizado até. E com relação ao leite também depende do tipo de leite, tá? Porque aí tem o leite de caixinha, o HT, tem o leite pasteurizado tipo A e tem o leite tipo C, leite de saquinho. Leite faz bem? Se você me perguntar, Sim. sinceramente o leite não é um vilão também, tá? Mas eu, Isabela, prefiro evitar, porque hoje em dia a gente vê muita doença respiratória, Sim. bronquite, asma, né? Muita interligado também com excesso de sintomas de rinite. Mas essas doenças respiratórias têm uma ligação com o Tem leite? relação com o leite. Isso eu Não é sabia. todo mundo que restringe, mas se o paciente chega com algum relato, eu restringo e a gente vê muita melhora. Criança que bebe muito leite, vive com constipação, né? Ali. Não, eu talvez já vi pessoas citando, por exemplo, que ela estava passando mal, e depois descobriram que era lactose, né? Que é uma... Mas o problema não é só a lactose, né? A lactose, ela é o açúcar. Muita gente acha que a lactose é a proteína do leite. Ela é o açúcar do leite. Então, nem sempre ela vai ser o problema, tá? Quando retira a lactose, pode ter muita melhora. Mas o paciente pode continuar inflamado. A gente fala que o leite é um alimento inflamatório. Mas não é para todo mundo. Tem muito paciente que a gente retira o leite e continua com o mesmo quadro. No processo, pensando em emagrecimento, ele não vai mudar muita coisa, tá? Mas se a gente pensar em quadro respiratório, criança, que às vezes deixa de comer para tomar aquele leite, é algo a se conversar com os pais. Então, eu sou ali. Eu mantenho o equilíbrio, mas eu sempre tendencio a retirar o leite e mantenho os derivados. Entendi. Uma coisa também que eu vou, um assunto vai puxando o outro, né? A gente aqui não tem muita pauta, não, vai seguindo pelo aquilo que vai aparecendo. A questão, por exemplo, eu vejo pessoas também substituindo determinado tipo de nutrientes, sei lá, mas com suplementos. Né? Aí vai lá, compra uma pancada de suplemento, toma isso, toma aquilo, e para substituir determinado... Como é que é essa história dos suplementos em relação à alimentação? Bom, gente, suplementação, eu sempre falo que ela é aliada à alimentação, mas ela vem depois que a gente consegue melhorar a alimentação daquele paciente. Porque de nada adianta suplementar se o corpo ele não tem um alimento in natura, né? O que a gente fala que é a comida de verdade. Então, primeiro a gente alinha aquela alimentação e vê a deficiência. Eu sempre peço exames também para a gente ver a nível sanguíneo como que tá, né? Aquela deficiência, principalmente de vitamina D, B12. E a gente sabe hoje em dia que vitamina está muito relacionada ao sistema cognitivo, né? E desbiose intestinal. Porém, vamos supor, o paciente chega ali, nossa, eu tô sem memória, lento. Vamos já com uma B12? A gente passa uma B12 mediana, mas a gente complementa com a alimentação e pede o exame de sangue, para a gente ver se realmente o que aquele paciente está precisando. Então, chegar em farmácia, que hoje em dia é o que mais tem, né? Chega em farmácia, ali na hora de pagar, tem aquele polivitamínico pronto. Hoje essa vitamina está em promoção, você não quer levar? Tem muito isso. X reais, baratinho, porque normalmente é muito barato. É. O paciente fica tendencioso, né? Ele fica tendencioso a querer comprar. Porque fala, é um polivitamínico, então eu estou precisando, é de A a Z. E nem sempre, eu sempre falo assim, gente, evita comprar polivitamínico. Passa realmente em consulta, ou que seja, faça um exame médico antes para a gente ter essa noção de nutriente que o corpo precisa receber, mas comer é sempre a primeira opção. E a suplementação, eu trabalho muito com suplementação, então eu acho ela é muito bem-vinda, mas ela é uma aliada. Ela não é o único fator ali. Ela não pode ser o prato principal. Não né? pode, ela não pode ser o prato principal, até porque uma boa suplementação ela é cara. Sim, ela é bem cara. Bem cara. E aí, se você associar com uma boa alimentação, às vezes o paciente ele não vai dar conta de fazer os dois.
né? E aí ele vai acabar desistindo. Você falou de negócio de bem cara, você acha que as pessoas ainda têm uma ideia relacionada à sua profissão, à nutrição? Agora eu fui numa nutricionista. Ainda tem uma coisa assim, um pouco de nutricionista, uma profissão ligada a pessoas um pouco de maior poder aquisitivo? Sim, eu ainda percebo. Né? Percebo porque quando chega o paciente lá, né, em consulta, fala assim, nossa, minha mãe achou que era bobeira eu ter vindo aqui. Eu tô tão bem, né, meu corpo tá legal. Aí ela ainda fala, nossa, mas eu me acho uma falsa magra. E a gente faz avaliação corporal, porque é legal, o paciente ele tem que se conhecer. Sim. Né? Então a gente vê percentual de gordura, vê massa magra, vê esses exames de sangue, é completo. Mas para quem está próximo, principalmente, fala, não, você não está precisando. Não precisa emagrecer. Quando é homem, então, eu sempre brinco que assim, as mães não gostam. Meu filho vai emagrecer demais, vai ficar muito magro. Ah, é? Vai ficar muito magro. A mãe magro. tem aquele negócio, tá gordinho. Minha mãe falava pra mim, nossa, como você tá bonita, engordou. Né? Que ainda, né, dependendo ali, saúde é gordura. É gordura. Né? É você estar mais cheinho. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem que buscar qualidade de vida. É aquilo que você falou no início do programa. É conciliar alimentação, atividade física e mente. Com certeza a mente também tem que conciliar esses três. É uma pirâmide, né? Eu mandei a divulgação do programa e eu comecei com a frase do Hipócrates, né? Na medicina, que falava 2.500 anos atrás, ele falava, nós somos o que comemos. E a minha irmã, lá de Campo Grande, deve estar assistindo o programa, um abraço para Maria, ela falou para mim assim, porque ela é lê muito, ela falou assim, olha, quando o Hipócrates disse isso, nós somos o que comemos, ele não estava se referindo só à alimentação, ele estava se referindo de uma forma muito geral. Tudo aquilo que a gente consome, não só a alimentação, né? Tudo que a gente absorve, né? Absorve. Então, por isso que eu falo que trabalhar junto à mente, eu sempre falo que a atividade física não é só para corpo. Você também comentou do yoga, né? É a gente trabalhar internamente. Hoje em dia, com muita tecnologia, a gente se acalmar, a gente aprender a olhar para si mesmo e desacelerar. Porque a ansiedade que a gente vive atualmente leva à compulsão alimentar. Então, uma coisa está interligada à outra. Mulher, por exemplo, quando está ansiosa, é chocolate, né? Normalmente, sim. Mas tem muita mulher que deixa de comer, tá? Tem a mulher que come e tem aquela que deixa de comer. Mas, normalmente, quando se está descontrolada relacionada à alimentação, é o docinho. E aí eu me lembrei, quando você falou que deixa de comer, eu lembrei de duas doenças, né? Que são a bulimia e a anorexia. Sim. Você também trata disso ou isso é uma parte da medicina tratada por outros tipos de especialistas? Não, a nutrição também entra, né? A nutricionista ela é um papel muito importante, né, nessa fase da mulher, né, ou do homem, porque também pode acontecer, mas é sempre mais voltada para a mulher, porque é ligada a corpo, né? A gente olha o corpo ali e não fica feliz. Mas, hoje em dia, tem profissionais específicos para atender. Eu falo que a área da nutrição cada um está trabalhando com uma coisa. E isso é muito bom porque você foca só naquilo. Sim. Porque você trabalha Aconteceu com tudo, isso não dá conta. na ortopedia, por exemplo, né? Que eles começaram cada até a membro, fisioterapia, né? cada membro, né? Isso. É muito importante. Porque se a gente atende tudo, a gente não atende bem. Exato. Né? Então, essa área, atualmente, eu não atendo. Já atendi quando eu comecei, né? Há 10 anos atrás. A gente falou em área, e é importante a gente citar qual que é a sua área de especialização, aquela área que você se dedica mais, ou aquela que você fala, não, eu trabalho muito essa área, por exemplo, já que a gente está falando em áreas. Sim. Eu sou nutricionista, eu atendo muito na área de reeducação alimentar, né? Porque eu falo assim, não adianta eu atender outras áreas sem reeducar o paciente. Reeducação alimentar, ainda emagrecimento. Tentantes, que é aquela pessoa que... Tentantes, né? Porque eu falo casal. Então, normalmente eu atendo o casal que quer engravidar. Quando eu mandei uma mensagem para ela, ela falou tentantes. Eu falei, será que não é lactantes? Não, é tentantes mesmo. É tentantes mesmo. Tentantes é aquela pessoa... que está tentando engravidar. Tentando engravidar, chama tentantes. E é até legal falar isso, gente. Tentante... Gosto muito de falar sobre esse tema porque claro. quase ninguém conhece. Tentante é aquela pessoa que quer engravidar daqui a 2 anos. Ela já é uma tentante. Então, eu planejo engravidar em 2025, 26. Você já é uma tentante. Que a pessoa acha que é ali dentro de 2, 3 meses. Não, tem todo um planejamento que a gente consegue fazer. Com a mulher e com o homem, tá? Então, assim, entrando nessa área do tentante aí, me atentando para isso,
A mulher que planeja ter uma gravidez daqui a 2 anos, ela tem que começar isso um processo um pouco anterior? Sim, se possível. Quando é tudo planejadinho, a gente consegue ajustar muito melhor essa alimentação e aquilo que a gente falou, e a suplementação. Entendi. Porque a suplementação, através só da alimentação, a gente não consegue chegar em níveis de vitaminas que a gente precisa para uma tentante. Porque a gente sabe que hoje em dia a alimentação e a suplementação, quando bem cuidada, a gente diminui muito chances de bebês com TDAH, autismo, que hoje em dia, algumas síndromes, né? Sim, que hoje em dia tem, e grande quantidade, assim, está cada vez aumentando mais, né? Muito. Pela alimentação industrializada, também é um dos motivos. E quando a pessoa está na área da questão da tentante, eu, sinceramente, não é um termo que eu também não conhecia, não sei se o telespectador é muito mais informado do que eu saberia, ou telespectadora, mas a pessoa que é tentante, eu não sei se todas as mulheres que tentam engravidar, elas pensam no nutricionista logo de início. Talvez pensam mais num ginecologista, Com né? certeza. E não deveria ser, quer dizer, é um caminho, mas não só esse, né? Concorda comigo que devia ser o contrário, né? Sempre É. melhorar a alimentação para depois procurar um ginecologista. Sim. Mas é por isso. É uma área nova, tá? Que chama área materno-infantil, que é a especialização. Eu terminei já faz 6 anos. Então, mas é algo que ainda está crescendo muito, não se fala muito sobre isso. Não. E assim, eu vou ser muito realista. Até mesmo o profissional, o ginecologista, não indica, né? Então, muitas das pessoas só vão se o médico indicar. Ele pensa, não, o gineco vai me orientar. E às vezes, Sim. quando chega no ginecologista, já não tem muito tempo para a Agora, gente trabalhar. quando você fala disso, desculpa estar sem querer te interromper, já interrompendo, mas quando você fala disso, a alimentação, ela pode auxiliar a pessoa a engravidar, junto com outros tipos de tratamento? Porque assim, a gente sempre pensa muito compactado ainda, a gente não abriu esse espaço para pensar que a alimentação pode auxiliar a quem quer engravidar. Tem essa interferência ou é só uma interferência do ponto de vista de manter a saúde do bebê que vai nascer? Não, é da mulher mesmo. Da mulher. A gente melhora a qualidade ovariana dessa mulher. É isso que eu queria saber. E a qualidade espermática do homem. Então, a gente tem muito mais chance de um positivo mais rápido, porque tem mulher que demora um tempo para engravidar. Tem mulher, nesse processo, a gente descobre que tem uma infertilidade envolvida, precisa de uma FIV, né, que é a fertilização in vitro, e a gente melhora esses oócitos que a mulher precisa para poder até mesmo fazer uma FIV futuramente. Então, está interligado internamente, a qualidade ovariana que a gente consegue melhorar com alimentação e suplementação. São os dois bem alinhados. E atividade física. Olha só, gente, eu não sabia disso. Tenho a impressão que, como a Isabela disse, é uma inovação, talvez, né, que a gente não tem acesso. E é muito legal trazer uma pessoa aqui que nos traz inovações, né? Porque você, por exemplo, que está pensando aí em engravidar, penso eu, talvez eu esteja equivocado, mas talvez você pense só no ginecologista e tal. E agora, olha, é importante então a questão da alimentação para auxiliar você que é tentante a daqui a algum tempo ter aí um baby, né, de muita saúde. Bom, a gente vai para o intervalo, primeiro intervalo na Hora da Verdade, não sai daí, já já a gente volta com a nutricionista Isabela Mendes. E você, claro. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade.
Estamos de volta no Hora da Verdade até às 9 da noite com a sua presença, que é muito valiosa para a gente, também a presença muito valiosa da Isabela Mendes, que está trazendo muita coisa que a gente nem sabia, né? E agora com a entrevista que a gente está procurando, está sabendo junto com você. Você estava dizendo, acho que eu te cortei quando você estava falando, acho que de introdução, além da questão das tentantes, introdução alimentar, é isso? Eu atendo também, além das tentantes, né? Depois, quando conseguem engravidar, então tenho sonhado positivo, atendo as gestantes e lactantes. E introdução alimentar, que é na hora que o bebê vai começar a comer. Então, ali a introdução alimentar, a gente tem vários métodos hoje em dia que a gente consegue auxiliar os pais ali para que a criança aprenda a comer bem. E isso está interligado, foi bom você falar. A gente já sabe que hoje em dia o paladar da criança é formado na gestação. Olha. Então, a partir ali de 6 semanas de gestação, o que a mãe consome vai interferir no paladar dessa criança. Então, se é uma gestante que tem muita vontade de doce, consome muito carboidrato, possivelmente a criança também goste futuramente. Então, por isso que é muito interessante a gente já cuidar dessa mãe antes de engravidar e durante a gestação. Você sabe que eu lembrei agora daquela velha história que se fala quando a mulher tem um desejo, a criança nasce com a cara, não sei do que, né? E provavelmente tem alguma ligação né, simbólica aí, que é justamente assim, o que a mulher pensa, quer e deseja, tem uma interferência, né? Tem, assim, a gestação ela é intensa, né? O que a mãe sente, o filho sente. Então, cuidar da alimentação e o psicológico é importantíssimo. Então, tá com vontade, eu sempre falo, desejos normais de gestante, comida, um doce, tá ok. Se passa um pouco além disso, pode ser déficit de nutriente. Por exemplo, tem mulher, não sei se você sabe, que tem vontade de comer tijolo, terra. Já vi falar, várias mulheres que teve E aí, através aí sai dos o marido estudos, correndo atrás da olaria, né? Quando vai, né? Porque às vezes não vai. Comer tijolo você não vai comer, não. Pois é, mas hoje em dia a gente já sabe que essa é uma deficiência do corpo daquela mulher. E normalmente quando está interligado à terra, é uma deficiência de ferro. Que coisa, você sabe que você vai falando, eu vou linkando aqui. Você desculpa aí, você que está assistindo, às vezes fala, o William é meio maluco. É verdade, por isso que você está assistindo o programa, você acha que você é meio maluco como eu também. Mas quando eu tive um acidente de carro muito feio, e a primeira coisa que eu quis comer, e eu também não sei porquê, porque eu nunca comi aquilo, quando eu estava no acidente, tive um ortopedista e tal, e a primeira coisa que eu quis comer logo depois que chegar lá, falou, William, o que você quer comer? Porque se a gente vai comendo aquela comida do hospital, vai cansando um pouco. Todo mundo quer agradar depois. Quer agradar, né? Aí, olha, a primeira coisa que eu quis comer, eu não sei porquê, salada de palmito. O que será que eu queria? Tem alguma explicação? Você viu alguma explicação em palmito com osso? Não. Eu falei, não. será que é porque é branco, né? Sei lá, refrescante às vezes? Não sei, eu fiquei com essa história. Nunca pensei em comer palmito. E é algo que você não estava acostumado a comer antes, Nunca tinha comido palmito. Eu acho que é por causa do palmito parecer um ossinho. Assim, pode para me ajudar. Sim. Porque você vê que tem relação. Tem alguma relação? Tem relação. E parece bobeira, mas tá interligado. Deve estar interligado, né? Uma coisa para falar em interligação, a gente fica falando de gerações, né? E aí eu queria saber assim, mais claramente, porque eu me recordo da minha infância e tal, e lá em casa a gente comia de tudo, vamos dizer assim, e a minha mãe cozinhava com banha de porco, né? Tudo era cozinhado em banha de porco. Depois, não, banha de porco de jeito nenhum, porque banha de porco e tal. Aí mudou tudo e hoje já se fala, nossa, na banha de porco você de novo, cozinha né? com banha de porco e é bom. Banha de porco é bom ou não é bom? É bom. É bom, pode ser utilizado, tudo depende da quantidade. Sim. Porque dependendo ainda, tem gente que tem aquela tradição de cozinhar com muita gordura. Né, de fazer muita fritura. Então, óleo de porco, ele é interessante a gente usar, mas é pouco, para fazer um feijão, um arroz, e não é para deixar aquele arroz oleoso. É só para aquele arroz cozinhar bem, ficar soltinho, é tudo em pouca quantidade, mas a gente indica sim utilizar. E também o azeite. O azeite também para cozinhar. E esse paralelo que eu quero fazer também é em relação ao passado e o que a gente vive hoje. Você acha que o que mudou exatamente, entre outras coisas, além do hábito, do comportamento das pessoas, foi a indústria alimentícia? Porque a indústria alimentícia interferiu tanto na vida da gente que tudo que a gente come hoje é empacotado, né? Sim. Então, você acha que esse foi um impacto mesmo que mudou a alimentação? Porque parece que a gente come coisas mais saudáveis, pelo menos mais da terra. Hoje é tudo empacotado, né? Sim. Eu acho que assim, a indústria veio para
facilitar a vida, né? Mas, na verdade, ela só atrapalhou. Porque ela quis, assim, hoje em dia você trabalha até mais tarde, com os filhos, vai para a escola, é uma correria, né, na rotina. Então, veio para tentar facilitar, só que de outra forma. Tudo muito industrializado, a gente desembala demais, né? E descasca muito menos. Coisa que se fazia anteriormente, a gente se comia muito mais fruta, né, do pé, da própria, né, ali você lá pegava em Andradas, fresco. por exemplo, lá em Andradas, que é a sua terra natal, Isso. você comia fruta direto do pé, né? Era muito mais, tinha muito mais facilidade, né, do que agora. Tem criança que não conhece quase nenhum pé de fruta, né? Não sabe o que é a fruta. Tem criança que não conhece fruta. Tem um vídeo que, assim, na internet viralizou. Era mostrando as frutas para as crianças. Mostrava a fruta, ela falava, que fruta é essa? Que legume é esse? Porque não está acostumado na rotina, na correria, os pais vão lá e compram o mais prático. E acaba desembalando muito. Então, hoje, a gente está tentando trabalhar isso de novo, né? Voltar para o passado. É comer coisas mais naturais possíveis. E dá para fazer isso, gente. Fruta. Quer coisa mais prática que fruta? Eu como muita fruta. Então. Eu né? acho que é muito prático mesmo e assim, E gostoso, saudável, né? É fibra, então o intestino não funciona. Por quê? Você olha, a maioria dos brasileiros não consomem fibra. À noite não é hora de comer salada, não é hora de comer verdura. Porque, não, é mais friozinho. E não é assim. Eu tenho a impressão, eu até chamei a atenção disso no texto de divulgação, que todos nós, eu digo todos mesmo, porque para a gente acho que quase tudo é novo, todos nós precisamos hoje de uma reeducação alimentar, né? Porque a gente come muito errado, com todo respeito. Eu sei que eu como errado, eu tento até não comer tão errado, mas eu sei que eu como errado. Agora, todos nós precisamos de educação alimentar, ou não, ou estou errado? A maioria. A maioria. Mas uma das primeiras coisas que o paciente chega em consulta falando é isso. Isabela, eu sei o que eu devo comer. Mas eu queria uma orientação, né? Porque eu acho que quando eu venho em consulta, eu devo uma satisfação, eu tenho uma meta. Mas todo mundo é a mesma coisa. Eu sei o que comer, mas eu não como. É isso mesmo. E assim, que bom também, né? Porque cada profissional tem sua área e a gente está ali para orientar. Às vezes ele acha que, por exemplo, come ovo todo dia de manhã. Mas vamos melhorar? Não vamos colocar só ovo? Vamos fazer uma crepioca, por exemplo? Porque só ovo é proteína, a gente coloca um carboidrato, depois a gente pode rechear com queijo. Existe hoje em dia o creme de castanha, para não ficar usando tanta manteiga, requeijão, a gente troca, entendeu? Então, em consulta, o paciente acaba tendo muito mais leque de opções para consumir no dia a dia. E outra coisa que você falou até meio en passant, mas essa questão da personalização, né? Que é cada um, né? Com certeza. E cada um tem também, e como você mesmo disse, é muito legal o que você disse, e a gente às vezes não pensa muito nisso, é que desde a mãe, quando ela está no período gestacional, ela está alimentando-se e ao mesmo tempo está alimentando a criança. E que isso vai interferir no paladar dela. E é muito legal essa visão, porque isso também faz parte de uma questão quase que, não diria genética, mas é quase uma questão genética mesmo, já vem no teu corpo aquilo, né? E isso tem uma interferência muito grande, né? Muito. Por isso que eu falo que gestação não é comer por dois, né? Que a maioria tem gestante que acha, agora que eu tô grávida, aí que eu vou poder comer tudo, porque eu preciso nutrir mais um bebê. E não é assim, é totalmente o contrário. Você deve comer muito melhor do que você comia antes, porque é ali que você está dando suporte. Então, o suporte nutricional está passando para o seu bebê. O desenvolvimento depende do que você está comendo. Entendi. Depende da sua hidratação, né? Então, faz muitas das gestantes repensarem nesse momento. E o bom é que melhora tanto a alimentação dela quanto do marido, né? O marido vai na sequência, né? É família. Não, na verdade, quem manda é a mulher. Em tudo, né? Até nesse momento. Até nesse momento e por os séculos dos séculos, amém, é a mulher que manda. Não sei se você sabe disso, mas eu sei. Agora, vamos falar assim, quando tem a questão gestacional, existe algum limite para dizer o seguinte, olha, uma gestante, se ela engordou X% a mais do peso dela, existe alguma relação? Eu engordei 40% a mais do meu peso. Bom, tem alguma situação aí. Ou não existe esse parâmetro? Tem, a gente tem um parâmetro, a gente tem uma curva que a gente faz com a gestante. Quando ela chega, né, em consulta, primeira consulta, porque tem gestante que eu pego no inicinho, tem gestante que eu pego mais do meio para o final. Depende do momento que ela vai. Então, a gente tem o peso inicial que ela engravidou, que vai ser a nossa referência. Então, se ela engravidou acima do peso, é sempre, a conduta é
ganhar menos peso possível, tá? Então, aquela gestante que engravidou bem magrinha, ela que tem possibilidade de ganhar mais peso. Por quê? Porque o corpo demanda de gordura a gestação. Os hormônios dependem de gordura. Então, a mulher necessita. Aquela mulher que tem pouca gordura vai ter que aumentar. E aquela mulher que já chegou na gestação com um pouquinho a mais de gordura corporal, ela pode ganhar um pouquinho menos de peso. Então, tem uma tabela que a gente segue, sim, de recomendação de ganho de peso para cada perfil de mulher. E eu me lembrei, isso parecia mais fortalecido, hoje eu já não vejo tanto, talvez eu também não tenha muito tanto acesso a tudo, né? Mas eu via muito mais campanhas sobre o leite materno, né? A importância do leite materno. Isso parece que eu não tenho ouvido falar tanto mais disso. Como é que é essa história do leite materno, mesmo como nutriente? Qual que é? Eu luto pelo leite materno, né? Nutricionista normalmente dessa área, a gente sabe de todos os benefícios do leite materno, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, a gente recomenda amamentar esse bebê até 2 anos de vida, mas nem sempre é possível, às vezes pela mãe não ter leite ou o bebê não ter conseguido sugar da maneira correta, o leite secou. Então tem vários fatores, mas aquela mulher que conseguiu amamentar, a gente recomenda até 2 anos. É o melhor alimento que ela pode dar para o filho dela. Então a gente recomenda até 6 meses de vida, só leite materno, a não ser que tenha que complementar com algum leite, né, em pó, tá ok? Mas se puder manter os dois, melhor coisa que essa mãe pode dar, oferecer para o filho é a amamentação, tá? Desde que seja algo natural, porque às vezes o corpo mesmo não produz leite. Então assim, não tem o que fazer, tá? E tem aquela mulher que tem excesso de leite, que se chama hiperlactação. A minha mãe teve 9 filhos, eu lembro disso. Inclusive teve uma época que um primo meu nasceu quase na mesma época minha, e ele pegou o leite da minha mãe. Eu até reclamo dele porque ficou muito mais gordinho do que eu. Até hoje eu falo para ele, você está me devendo 5 litros. Só que hoje em dia poderia, né? Antigamente se amamentava o teu vizinho, o filho do amigo. Sim. Hoje em dia não tem mais isso, por risco de contaminação. Então, cada mãe amamenta o seu filho e aí tem um banco de leite que pode oferecer aí sim ele pode ser oferecido esse leite. Só que bem armazenado, limpo, né? Mas uma mãe com o próprio seio amamentar uma outra criança, hoje em dia não tem recomendação, igual tinha anteriormente. Eu vou me permitir, geralmente eu deixo para o final do programa, mas até porque eu tenho uma pergunta a fazer, eu vou entregar essa caneca aqui para você tomar o que desejar nela. Obrigada, né? Muitos chás. Muito chá. Chá é bom, viu? Chá é bom, esse chazinho qual chá que a gente, já que você falou em chá, puxou outro assunto, vamos falar um pouco do chá. O chá, o melhor chá que tem é folha, né? Que se a gente puder ali pegar a folha, melhor. Mas os chás desidratados, de folha desidratada, que a gente compra em loja de produto natural, também é muito bem-vindo. E sachê também não vejo problema nenhum, tá? O único chá que a gente evita é chá em cápsula. Porque o plástico, hoje em dia, a gente não recomenda ter em contato com água quente, tá? Tem uma substância que chama bisfenol A, que é liberada quando em contato com água quente ou muito gelado. Ele é algo que pode trazer um câncer futuro, outros tipos de desordens no nosso corpo. Então essa história da gente eliminar o plástico da vida do ser humano, além de uma questão ecológica maior, mas também tem a ver com o próprio... Com saúde mesmo. Uma coisa assim, que também eu vejo uma disputa muito grande, não sei se é uma disputa, essa questão do vegano, do carnívoro, como é que é isso assim na realidade? Porque existem, eu por exemplo não como carne, mas eu não me considero, eu como muito pouca carne, como legume, mas também de uma certa forma não sou um vegano, né? Tento, né? Mas como é que é? Não, carne faz muito mal, o negócio é comer só o vegano, por exemplo, sei lá, tem outras ramificações que eu já nem lembro mais aqui. Tem vários tipos hoje em dia, né? Tem o ovo lacto vegetariano, então se deixar a gente fica aqui o dia todo, né? Mas a gente fala muito também sobre essa questão da carne, a gente não consumir em excesso, principalmente a carne vermelha, ela é mais inflamatória. Então, nesses casos, o paciente chegou lá, é um paciente que tem algum problema de fígado, quer emagrecer, tem síndrome do intestino irritável, a gente reduz carne vermelha, tá? Então, eu não sou aquela nutricionista que vou restringir total carne, mas a gente realmente tenta reduzir de origem animal, aumentar um pouco a origem vegetal, porque assim, se o paciente não tem o costume, a gente vai tentar enquadrar na alimentação dele,
tá? Mas já chega aquele paciente que é vegano, ou que é vegetariano, e aí não tem muito o que a gente fazer. A gente vai só adequando essa alimentação. A gente recebe hoje, né, a gente recebe mais trocentos vídeos sobre tudo, né? E cada hora é alguém falando uma coisa diferente, que parecia que mudou o universo, e é uma coisa muito complicada. Mas eu já vi vários vídeos dizendo dos 5, 10, que alimentos que você não pode comer, ou não pode ingerir, não só alimentos, né? E aí vem lá, eu me lembro um pouquinho de alguns deles, por exemplo, batata frita. Não deve se comer batata frita. Estou perguntando, deve se comer? Ou não? A batata frita, hoje em dia, a gente tem solução com a air fryer, né, gente? Porque a batata frita nada mais é que a gente picar uma batata e colocar na air fryer e tá tudo bem. A questão da batata frita é a imersão em óleo, que é prejudicial. Mas se a gente fizer na air fryer, tá ótimo. É um tipo de carboidrato. E o carboidrato é uma fonte de energia que a gente coloca na nossa refeição. Pode ser do arroz, pode ser a batata, pode ser o macarrão. Então não vejo problema nenhum. Desde que seja, a questão é como vai ser feita. Uma outra dúvida que eu já vou chamar é margarina e manteiga. Ah, sim. Aí a margarina, realmente, eu falo que margarina a gente não oferece nem para o nosso inimigo. Nem para nossa vizinha untar forma de bolo. Prejudicial mesmo. Margarina, então, de jeito nenhum. Não. Aí a manteiga, ok, ou azeite. Refrigerante. Não tem. Né? Não tem conversa, porque não tem benefício nenhum. Não tem nem geladinho, assim, uma coquinha de vez em quando? Zero benefícios. Falando, se você for lá na Isabela, já vai passar depois o contato dela e tal, blá, 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 você já vai preparado, que não tem esse negócio de coquinha final de semana, não. Aliás, final de semana é uma outra pergunta. A pessoa fala, no dia de semana eu faço aquilo, mas final de semana eu chuto o pau da barraca. Isso dá certo? Você concorda? Aí depende da fase que ela tá. Eu acho que em qualquer fase da vida, na verdade, é ruim, né? Você não tem equilíbrio. Mas vamos supor que é um emagrecimento. Segunda, sexta, faz na segunda, quinta, né? Porque na sexta, sextou, aí já não faz mais. Aí não tem equilíbrio. Então, o excesso de caloria que ela vai consumir naquele final de semana é prejudicial para o início da semana. Então, eu treino. Então, o que você treinou, o que você gastou de caloria, você consumiu. Então, zero resultado. Tanto no treino corporal a gente não nota, e a alimentação. Então, é equilíbrio até no final de semana. Não é que não possa comer o que goste, porque, gente, o que você gosta também pode entrar. Por exemplo, eu gosto de lasanha. Tá tudo bem, não tem problema, ela vai ser o seu carboidrato. Então, o que a gente tem que pensar é evitar líquido durante a refeição, excesso de bebida alcoólica. Refrigerante, né, não tem nem que colocar. Não tem que inserir isso na alimentação. Pois é, eu também concordo. Bom, a gente vai para mais um intervalo na Hora da Verdade e já a gente fica sabendo mais coisas aí sobre essa área alimentar que é super importante para todos nós, e a gente tem aqui, né, uma professora da área aí nos ensinando um pouco, né? Claro que vale a pena sempre, a gente sempre diz, né? É tudo meio genérico e todo mundo tem que fazer uma consulta específica para saber realmente das suas necessidades, e isso é super importante. Não saia daí, já a gente volta. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade e hoje, com esse friozinho, eu passei lá na Luiz Jordão, você sabe, e aí, olha só, esse pullover, também chamado de malha, o que você quiser, mas fala a verdade, né? Esse tipo de
de roupas, né, de vestuário masculino, é que você encontra lá na Luiz Jordão, na rua Prefeito Chagas 70A. Passa por lá e você vai ver a moda no inverno, né, 2024, acontecendo já há algum tempo, mas passa por lá. A gente está mostrando algumas cenas internas da loja, claro que é só para você ter uma ideia do que tem lá, mas realmente tem tudo para o homem que quer e sabe se vestir bem, né? Multimarcas, as melhores marcas do Brasil você encontra por lá, e o atendimento especial lá do João, da Silene, são pessoas que vão dar toda a orientação para você, e você com certeza vai sair feliz, satisfeito e muito bem vestido lá na Luiz Jordão. E você também, eu sempre falo aqui, você que está construindo, vai construir, está pensando e tal, passa lá na Marmoraria do Contorno e vê tudo que a marmoraria tem a lhe oferecer, principalmente essas pedras artesanais maravilhosas que você encontra e muitos outros produtos para você deixar a sua casa com aquele banho de loja, né? Você que também está querendo dar um upgrade aí na sua residência, você que está construindo, e com aquele atendimento lá do meu amigo Tiãozinho, um bom papo, né? Uma boa figura e uma consultoria especial. Marmoraria do Contorno, está aí na sua tela, vereador de Monte Cardino, 2615, telefone 3713-1565. E a gente aqui, no Hora da Verdade, tendo o prazer da companhia sua e também da Isabela Mendes, ela que é nutricionista, né, e está passando muitos conhecimentos para a gente aqui. E a gente, né, vai navegando aqui nessa área da nutrição, que é muito importante, muito interessante e muitas ramificações, cada vez mais a gente fica muito em dúvida. E é claro que a gente está tentando esclarecer algumas delas aqui. Uma outra, que eu vejo muito isso, né, mais ligado talvez à mulher do que ao homem, mas claro que também tem, a questão das dietas. Hoje existe dieta de trocentos nomes, de tudo quanto é jeito. Eu tenho a impressão que as mulheres devem se sentir um pouco confusas, né, ao buscar uma dieta, né? São várias linhas, né, de dieta que a gente fala hoje em dia. Algumas ok, algumas eu acho muito exageradas, porque às vezes elas acabam retirando muitos nutrientes que são adequados ali para alimentação de rotina, de dia a dia. Porém, eu falo que a dieta ela vai depender do objetivo daquele paciente. Se ele quer emagrecer, se ele está buscando saúde, se ele está buscando iniciar uma atividade física e melhorar a composição corporal, aquela mulher que pretende engravidar. Então, assim, cada dieta tem seus benefícios. Então, algumas são radicais, mas às vezes aquele paciente ele se dá bem. Algumas são radicais e o paciente começa até a piorar, a passar mal. Então eu falo, isso é muito objetivo. Então o paciente vai primeiro em consulta e a gente vai conversar. Não sou muito de uma linha de dieta, não. Eu não sou muito específica naquilo. Eu não sei se tem um objetivo. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, já ouviu falar? Já ouvi falar. Dieta do Mediterrâneo são mais vegetais, né? Não entra a carne, entra mais o peixe. Né? As castanhas, principalmente as nozes. É uma ótima alimentação para quem quer engravidar. Por quê? Porque é uma alimentação mais leve. Mas ela não precisa ser somente uma dieta mediterrânea. É uma dieta que a gente passa, às vezes, em consulta, né? Mas para a gente dar nome, é a dieta do Mediterrâneo. E eu tenho visto, eu acho que hoje é aquela história tanto do fast food, né? Que a gente ouve demais. Essa questão do fast food e o slow food. O que é mais indicado, talvez eu até já saiba a resposta, sim, mas... Sim. Mas vamos explicar, né? Mas vamos explicar, né? Fast food, né, o próprio nome já fala, é uma comida mais rápida. É onde aquele restaurante ele não se preocupa tanto com a qualidade em si daquele alimento, né? Então, e quem compra também, ele quer uma preparação rápida. Então, ele não pensa na mastigação, se aquele preparo foi feito com valores ali, né? E com tempo de preparação. Já o slow food, preferência é o cliente que quer aquele alimento, é um alimento que é preparado mais devagar, o cliente gosta de degustar. Então, são alimentos mais limpos, menos industrializados possíveis, diferente do fast food, que é um alimento mais industrializado. Mas nem sempre o fast food ele é industrializado. Por exemplo, pode ser uma pizza, mas é uma pizza artesanal, né? Feitinho na massa, tudo feito na hora. Mas é um alimento que sai rápido, que você come rápido. Já o slow food, não. Você degusta, você come vagarosamente, você quer sentir o tempero daquele alimento. Então, a gente fala muito no slow food, é parar, comer e prestar atenção no que você está comendo. A gastronomia tem tudo a ver com nutrição e ela é muito múltipla, né? E às vezes você está em casa lá, você fala assim, nossa... E hoje também essa história acho que a pandemia interferiu muito nesses nossos costumes alimentares. Você pode até falar alguma coisa também sobre isso, mas a gente acostumou a pedir tudo pelo delivery, né? E aí você chega em casa e fala, nossa, e agora? Onde é que eu vou? Aí cada hora você pede uma coisa diferente e tal. A questão das cozinhas, por exemplo, você
poke, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre peço, poke, porque eu acho que é uma comida, parece-me mais saudável. Saudável, mais né? leve, mais né? leve, né? Muito gostosa. Mas tem também massas, né? Que a gente sempre pede, pizza e tal. Então, assim, como é que a gente pode se segurar um pouco na hora de pegar o delivery ali e pedir alguma comida? A primeira coisa que eu falo é, antes de pedir uma comida, é não estar com muita fome. Então, você sempre se programar para pedir naquele momento que você não está com muita fome. Porque a hora que você abre um cardápio, você está com fome. Agora eu ia ao supermercado com fome. Sim. Você compra e come além do que você necessita. Né? Então, a programação é o primeiro ponto. E sempre priorizar os alimentos de forma mais leve. Né? Então, evitar esses fast foods de dia de semana. Se você gosta, tá ok, tudo bem, né? Não precisa tirar ali da sua alimentação. Mas deixa mais para um final de semana. Dia de semana, a gente tentar se organizar melhor. E outra, priorizar comida, alimento leve, poke. Um alimento leve. Comida japonesa em si, né? Mas um arroz, um feijão, uma carne, um legume, tá tudo bem também. Mas é muito difícil alguém que vai no delivery e vai pedir comida. Nossa, mãe do céu. Você fica olhando ali, né? Né? O cardápio, né? É chamativo pra mim, sim, porque eu amo comida. Prefiro muito mais comida do que pizza e lanche. Mas isso é meu, não é porque eu sou nutricionista, mas eu acho que é isso, eu trouxe da infância. Né? Os meus pais não eram de pedir. Então, se você cria hoje em dia alguém com muito fast food, ela vai levar isso para o futuro dela, né? A tendência é consumir. Então, o que eu sempre peço é fazer mais refeições no dia, porque chegou em casa, tá sem tempo, vai pedir alguma coisa, você não tá com muita fome. Pedir algo com fome, você só vai exagerar. E evitar o quê? Líquido durante a refeição. Nem sempre é o que você pede. Às vezes você vai pedir um lanche, tá ok, mas você sempre vai agregar ele com refrigerante. Um dia eu falei na consulta assim, mas você não consegue ficar sem? Porque até o suco é prejudicial, até a água durante a refeição é prejudicial, porque deixa a digestão mais lenta. Então, nesse momento, você já vai comer algo que é mais calórico, evita o líquido durante a refeição, isso já vai ajudar em 80%. A gente não faz muito esse hábito, mas eu ouvi falar daquela história dos horários, né? De manhã comer muito, aí você vai explicar muito melhor, claro. Depois na hora do almoço dar uma reduzida e à tarde. É isso mesmo, quer dizer, a melhor refeição talvez teria que ser a de manhã mesmo, você consumir mais. Primeiro que a gente já acordou, já fez um jejum, né, da madrugada. Então a gente já acorda para acelerar o seu corpo, consumir um alimento, eu acho assim, mais opções de alimentos nesse período. Então, uma proteína, pega um carboidrato, fruta, coloca sementes, às vezes pode agregar um iogurte. Na hora do almoço a gente já reduz, mas faz ali um arroz, feijão, bastante legume, uma salada. À tarde, faz um cafezinho da tarde, porque senão a hora que você chega em casa... Por que você tem fome na hora que chega em casa? Porque a hora que você está livre, você já trabalhou. É aquela coisa, nossa, eu trabalhei, eu mereço, é um merecimento. Aí você abre a geladeira, se você tiver, você vai comer. Então, é evitar também deixar coisas em casa. Mas a hora que você for jantar, comer algo mais leve. Por quê? Você já vai dormir, já vai deitar, não vai ter gasto calórico. Né? É repouso, então não tem gasto. E aí você vai passar a noite e comer no outro dia. Então, por isso que o café da manhã realmente é a refeição que mais ali deve conter nutrientes do seu dia a dia, até para render o dia e fluir bem. É isso, eu acho que eu faço correto. Eu tenho uma refeição de manhã assim que eu fico meia hora assim me alimentando para comer um pouquinho conceito. De cada, né? Para comer um pouquinho de cada. Eu acho que é a única coisa certa que eu faço. Depois mais eu erro. Depois eu erro o dia inteiro. Mas eu falo assim, se você não conseguir comer bem no café da manhã, você não vai conseguir comer bem nas outras refeições. É a hora que você acorda, que você desperta. E as pessoas não fazem muito isso, porque eu vejo assim, o que você comeu? Não, eu levanto de manhã e tomo um cafezinho. Quando come, né? Quando porque às vezes come. só toma um café. Só. E você imagina o que você jogou no seu corpo? Cafeína. Você já vai acelerar. Você ainda jogou só café. Você falou um pouquinho sobre gestação, tem uma pergunta importante aqui, que é como amenizar os sintomas de náusea e enjoo na gestação. Porque muita gente... eu falo muito isso em consulta e é uma pergunta ótima. Porque náuseas e vômitos quase toda gestante tem. Sim. Né? E o que ela acha? Nossa, então eu estou ficando nauseada. O que eu vou fazer? Eu não vou comer, porque assim, eu estou com medo de comer para ficar mais nauseada. E ao contrário, o que a gente tem que fazer para reduzir náusea e vômito, é fracionar as refeições, comer mais vezes ao dia. Então, se essa náusea ela é muito intensa, comer ali a cada 2h30 melhora muito os sintomas de náusea. Outra coisa que vai bem, água gelada, ameniza a náusea. Pedacinho de gengibre numa água gelada também já facilita. Você sabe que essa área, a gente vai conversando com as pessoas como você, assim, que tem ainda além do conhecimento uma facilidade de comunicação muito
muito grande, né? A gente, uma forma muito expressiva de falar, porque gosta daquilo que faz e faz aquilo que gosta. Eu fico pensando que você deveria ter um programa de televisão só para falar sobre alimentação. Por que eu falo isso? Porque a gente fica tão perdido nesse mundo da alimentação, de saber ou não. Você já pensou em ser candidato a vereador? Não, não é isso. E fazer um programa de televisão. Já chegou a passar pela sua cabeça isso? Não, acredito que não. E eu tenho um pouco de... Eu te falei que eu tenho um pouco de dificuldade, né? De que dificuldade que você tem? Você tem uma dificuldade muito grande de falar. É só para iniciar, né? Depois flui. Depois aperta o play. Depois aperta o play e aí não tem stop mais. Mas eu falo, hoje em dia as pessoas precisam de boas informações, né? A rede social ela é muito jogada, tem muita coisa errada. Esses dias aí sempre falou de jogada, eu vou falar de uma outra coisa jogada que eu me recordei agora aqui, que eu gosto de uma tilápia. Esses dias eu vi um cara falando tilápia, mas de jeito nenhum tilápia, porque tilápia vem de não sei da onde e é tudo fabricado e tal. Eu falei, gente do céu, eu não vou comer mais tilápia. Então, assim, você não sabe, pode ser que ele tenha razão, que a tilápia realmente não sirva. Mas... hoje em dia a gente fala também é igual do salmão, né? Que o salmão tem muito ômega 3. Hoje em dia, os nossos peixes, eles não têm mais ômega como se tinha anteriormente. Então, a gente precisa suplementar. Então, o peixe não é como a gente indicava também antes. Primeiro que a gente está tendo muita contaminação de mercúrio, né? Os peixes estão vindo muito contaminados do próprio mar mesmo. Sim. Então, a gente continua indicando porque, no fim, é melhor do que a carne, dependendo da carne que tem excesso ali, que o próprio animal recebe aquele tanto de antibiótico, né? Sim. Mas tem gente que realmente fala, não vou comer mais peixe porque está todo contaminado. E o que eu falo do peixe, in natura ainda ok, mas o enlatado, com certeza a gente evita, principalmente gestante. Por exemplo, a gente atum, né? Tem muito enlatado. Isso também é melhor evitar. Por quê? Né? Porque o enlatado, ele contém contaminantes também. Ele vai aumentar o mercúrio que está ali no peixe, dependendo. É até interessante falar. O enlatado, quando a pessoa consome, eu falo para aquele no óleo ou no azeite, que agora tem o do azeite, tá? Porque quando está no azeite, o mercúrio do peixe, ele passa para o azeite. Aí você descarta aquele azeite. Não pode consumir aquele tanto. Tá. Você descarta. E aí o peixe, aquele atum, ele está mais livre de contaminantes. Porque tem o atum na água. E muita gente fala, eu vou comprar na água, porque a água é melhor do que aquele óleo. E não, se você compra na água, aquele mercúrio ele não passa para a água. Ele fica ali ainda no peixe. Então é o contrário. Você compra no óleo e descarta aquele óleo. Aí o peixe ele está menos contaminado do que quando você compra enlatado na água. Gente, bom, a gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo, né, com a Isabela para a gente aprender muito mais coisas e talvez a gente a convide aí, eu vou dar a ideia aqui para a televisão de ter um programa com a Isabela Mendes falando sobre as questões da alimentação. Legal. Né? Legal? Vamos fazer uma o salário parceria. é excelente. Você vai adorar, vai fazer um bem. É metade do caminho andado. Não... Mas brincadeiras à parte, né? A gente quer agradecer aqui, deixar uns minutos finais aí para a Isabela, porque a gente conversou sobre muita coisa sobre alimentação, mas é claro que é muito mais amplo e é bom que fique registrado, né? Que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Existem umas linhas gerais que a Isabela nos repassou aqui, mas ela foi forte em dizer, olha, cada caso é uma situação, é importante ter essa conversa com uma nutricionista. E por falar ter uma conversa com uma nutricionista, como é que as pessoas te acham, de que jeito que elas podem ter um contato com você e tal? Direto via WhatsApp, pode passar o número? Pode, fique à vontade. 035 99244 8824. Repita, tem esse negócio hoje. Então, hoje a televisão tem isso, os rádios também, quando fala a hora, repita. Então, mas também porque ninguém grava. Não, de imediato não. A gente está muito no automático. Então repita. 35 99244 8824. E também em redes sociais é @isa com Z Mendes Nutri. Muito bom. As suas considerações finais agora, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente aprendeu muito contigo. Imagina, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu acho que assim, vamos cuidar do básico, né? É cuidar da nossa parte interna. Não vamos evitar a parte de estética. Então, pensando internamente, hidratação, quadro intestinal, repense. Você faz cocô todos os dias? Né? Como é a cor do seu xixi? Você está se hidratando da forma que deveria? Então, vamos, hoje em dia, olhar para o básico do básico. Comida de verdade. Aquela comida que a gente senta é arroz, feijão, uma saladinha. Não tem tempo para fazer muita coisa. Faz o básico que você não erra.
de manhã no seu café da manhã. Os ovos são bem-vindos, né? Um pãozinho integral. Ovos sem bacon? Sem bacon, por favor. Porque foi os Sem ovos bacon. com bacon, não sem bacon. Sem bacon faz no azeite, não tem erro nenhum. Esquece o bacon, tá? E assim, são coisas básicas que a gente consegue levar para o nosso dia a dia. Você acorda muito no limite do café da manhã, 10 minutos mais cedo não vai te atrapalhar em nada. E vai sim melhorar muito a sua qualidade de vida. Então toma um bom café, para almoçar, tira o celular de perto, que é outra coisa que eu gosto de falar. Pelo menos são 10 minutos, gente, 10, 15 minutos. Presta atenção na mastigação. Mastigue mais, né? Mastigue bem, mastigue mais, evite líquidos. E isso causa muita saciedade. E aí você vai ver que da próxima refeição você não vai estar com tanta fome. É isso, é a gente começar a se olhar um pouco mais. E ter mais tempo para o nosso cuidado pessoal. E desligar um pouco de celular. Muito bem, aprendemos muito aqui com a Isabela, que nos ensinou muito, e tenho certeza que ela podia nos ensinar muito mais ainda, né? Mas fica aqui o convite, numa próxima oportunidade ela vem para falar sobre outros assuntos ligados a esse tema tão importante para todos nós, que é a alimentação, que é a nutrição, né? Então a gente fica o convite aberto aqui para uma próxima oportunidade, agradecendo mais uma vez a Isabela e principalmente agradecendo a você que nos acompanhou em mais uma edição do Hora da Verdade, lhe convidando a estar com a gente na próxima segunda-feira nesse mesmo horário, tá bom? Uma ótima semana para você, muita saúde, se cuide e a gente se vê por aqui. Grande abraço.